Então vamos lá, meus queridos. Vamos falar agora sobre a classificação dos veículos. Tá? Essa classificação ela ocorre de três formas. Primeiro, quanto à tração, né? Que seria aí da onde vem a força, né? O que é que gera força para o veículo tracionar, né? Para que ele possa se locomover, tá bom? Então, quanto à tração, os veículos se dividem: automotores, elétricos, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Por que automotor? Bom, os carros que nós conhecemos, os automóveis, caminhões, ônibus, tá? Eles se deslocam devido à força gerada por um motor a combustão. Então, esses veículos possuem um motor a combustão, que é o que gera a força para eles se deslocarem, para eles tracionarem. Por isso o nome veículos automotor. Automotores, né? Depois nós temos aí o veículo elétrico. Esses veículos, pessoal, eles também possuem um motor, só que é um motor elétrico, tá? Então o que gera a força para que ele possa se deslocar é a eletricidade, tá certo? Veículos de propulsão humana, nós temos aí a bicicleta, tá? Os veículos de tração animal, carro de boi, charrete, carroça, são veículos que são tracionados, né, pela força de um animal, se locomovem utilizando a força animal. Reboque e semi-reboque. Aqueles caminhões, pessoal, tá, que tem duas carretas. A primeira carreta é chamada de semi-reboque, tá? A segunda de reboque. Tá? Então aqueles famosos caminhões bitrens, né, que inclusive você tem aí caminhão bitrem, tritrem, pentatrem. Então assim, nós temos caminhões enormes aí, tá bom? O primeiro é o semi-reboque, depois vem o reboque, tá bom? Eles se deslocam somente através da força de um cavalo mecânico, que seria aí no caso o caminhão, tá? Eles precisam estar atrelados a um caminhão, a um cavalo mecânico, tá? Para poder se locomover. Então, quanto à tração, lembre-se, quanto à tração está relacionado de onde vem a força para o veículo se locomover, se tracionar, tá bom? Depois, nós temos aí quanto à espécie. Né? Quanto à espécie, pessoal, está relacionado a para que o veículo foi projetado, né? Qual vai ser a utilização desse veículo, tá bom? Então, quanto à espécie, eu tenho aí veículos de carga, veículos de coleção, veículos de competição, veículos mistos e veículos de passageiros. Por exemplo, um exemplo de veículo que é de carga. O caminhão foi, né, projetado para transportar o quê? Cargas, tá? Tem veículos que são exclusivamente para coleção, tá? Outros são fabricados apenas, exclusivamente para participar de determinados campeonatos, tá? Não são vendidos ao público em geral. Eu tenho também aí o veículo misto, né? Um exemplo, eu tenho uma motocicleta. Bom, o que eu levo nela? Nela eu transporto passageiros. Então, é um veículo de passageiros. Se eu coloco um baú nela, o que eu transporto? Cargas. Então, esse veículo pode ser considerado misto, né? Ele tem mais de uma utilização, tá certo? Então, você pega, por exemplo, uma Sprinter. Tem lá uma Sprinter tal, ela tem bancos, eu transporto passageiro. Tiro o banco, ela já se torna aí um veículo de carga, tá? Então, são veículos aí que podem ser utilizados de duas formas aí ou até mais, tá certo? E veículos de passageiros, pessoal. O nosso carro, né, o carro de passeio, o carro particular, os ônibus são veículos de transporte de passageiros, tá certo? A outra forma de classificação, tá? Mas antes lembre-se, quanto à espécie está relacionado o para quê, né? Qual é a finalidade daquele veículo? Ele foi projetado com que finalidade? Para ser usado de que modo? Tá? Quanto à tração, lembre-se, é de onde vem a força para o veículo tracionar, ou seja, para o veículo se locomover, tá bom? Agora nós temos aqui quanto, né, a, deixa eu mudar aqui, a classificação, né, quanto à categoria, tá bom? Pessoal, é essa daí que costuma aparecer na prova, tá?
Então, quanto à categoria, pessoal, eu identifico o veículo através das placas, tá certo? Então, por exemplo, quanto à categoria, eu tenho aí o veículo de aluguel, veículo de aprendizagem, veículo de missão diplomática, veículo oficial, veículo particular, eu tenho aí veículo de experiência fabricante, veículo de colecionador, tá bom? Então eu tenho vários veículos e eles são classificados através das cores de suas placas, tá certo? Então, olha só, um exemplo. A placa com fundo branco e letras vermelhas são usados por que tipos de veículo? Por veículos de autoescola, ou seja, então são veículos de aprendizagem, tá? A placa com fundo vermelho e letras brancas é conhecida como placa de aluguel ou comercial, tá? Táxis, ônibus, caminhões comerciais, veículos comerciais, tá? Usam essas placas. Depois eu tenho aí a placa verde, fundo verde e letras brancas, né? Nesse caso aí é a placa de fabricante ou experiência, tá? Como é que essa placa ela é utilizada? Ela tem duas formas de ser utilizadas, pessoal. Primeiro, tem na concessionária, tá? Vamos supor que você tem um carro aí e esse carro ele tem um carro novo, tal, esse carro deu problema e aí você leva ele na concessionária. Chegando lá na concessionária, você fala, olha, esse carro está com barulho no porta-mala, lá um barulho estranho atrás, toda vez que eu pego uma rua de paralelepípedo, tá? O mecânico da oficina vai ter que andar com esse carro para poder identificar de onde vem esse barulho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma placa verde dessa, tá? Vai colocar sobre a sua placa e vai circular com o seu carro na rua. Por que isso, pessoal? Porque se ele cometer alguma infração, essa infração não vai para o proprietário do veículo, tá? Mas sim para a concessionária, tá bom? Esta é uma forma de utilização dessa placa verde. A outra forma é quando a montadora, o fabricante, está para lançar um modelo de veículo novo ou vai reestilizar um veículo já existente, vai sair uma versão nova, né? Atualizada, tal. Então, o que ela faz? Para que ninguém veja aí quais são as modificações, como é que vai ser um carro novo, ela camufla o carro inteirinho, tá? E aí põe essa placa e vai rodar com o carro para testar ele na rua, tá bom? Já que é um veículo novo, tem que fazer testes. Então, a forma que ela tem de circular com esse veículo na rua é qual? É camuflando o carro inteirinho e colocando essa placa, tá? Placa de experiência, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí, tá? Como é que é usada essa placa aí pelo fabricante. Dá uma olhada aí, ó. Isso aí é um exemplo, tá? O veículo é um veículo que está para ser lançado e ele precisa passar por testes. Então, eles camuflam o carro todinho, né? Tem vários tipos de camuflagem, põe essa placa verde e roda por aí com o carro. Olha só, tá? Saiu o exemplo, ó, tá? Olha o que eles fazem com o carro. Tá? Isso tudo aí, pessoal, para esconder, né, quais são as modificações, como realmente serão as linhas deste novo veículo, tá? Essa é outra forma de camuflar o carro, mas sempre, tá, vão estar circulando com essas placas verdes. Então, se você vê um veículo assim, né, então você já sabe que é um veículo que está fazendo aí testes, tá? É um veículo novo, ou um veículo que está sendo restilizado, né? Ou seja, está sendo atualizado, vai sair uma versão nova, tá bom? Então, são esses tipos de veículo aí, ó, que vocês podem se deparar na rua com a placa verde. Agora vocês já sabem o porquê, tá? É veículo que está para ser lançado, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? Bom, então vamos falar agora, né, da placa fundo branco e letras pretas. Pessoal, a placa de fundo branco e letras pretas é a placa oficial, tá certo? Essa placa é utilizada por ambulâncias, viaturas da Polícia Militar, viaturas do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, tá bom? Então, placa fundo branco e letras pretas oficial. Depois nós temos aí a placa de fundo cinza e letras pretas, que é o particular, tá bom? Depois nós vamos lá para a placa, para a placa preta, né?
e letra cinza. Essa placa aí é a placa de colecionador, pessoal. Desculpem, tá? Então, essa placa preta aí é a placa de colecionador, fundo preto e letras cinzas. Essa placa, para o veículo poder utilizar, ele precisa ter pelo menos 30 anos, tá? No mínimo aí 30 anos, e precisa possuir pelo menos 80% de originalidade, tá? Isso aí vai depender muito do critério de cada associação de colecionadores. Primeiro o cara tem que se afiliar a uma associação, paga, essa placa ela é cara, não é barata, tá bom? Só que ela agrega valor ao veículo, tá? E quem compra tem certeza que está comprando o veículo aí com pelo menos 80% de originalidade, tá bom? A próxima placa, fundo azul e letras brancas. Pessoal, essa placa é de missão diplomática, tá? São carros que pertencem a embaixadas de outros países aqui no Brasil, tá certo? Então, por exemplo, os carros da embaixada do Paraguai no Brasil, todos os veículos pertencentes àquela embaixada será placas fundo azul e letras brancas. Mesma coisa, embaixada americana, de Portugal. Então, qualquer embaixada, né, qualquer veículo pertencente a embaixadas que são de outros países aqui no Brasil, né, elas representam, é uma representação de um país amigo dentro do Brasil, tá? Ela vai utilizar essa placa, tá? Então é placa de corpo consular, tá certo? Missão diplomática. Bem diferenciada, né? Você vai ver muito isso daí em áreas próximas a aeroportos internacionais, tá certo? Você vê bastante dessas placas. Depois tem uma placa, né, que ela é preta e tem um brasão. Pessoal, placa preta com um brasão, tá? Ela é placa de representação. Ela indica, né, quem é que está utilizando aquele veículo. Geralmente são veículos oficiais, tá certo? Por exemplo, presidente da República. Então, o carro do presidente da República tem uma placa preta com um brasão dourado e duas faixas, né? Uma verde e outra amarela. E tá lá, presidente, tá? Ou ministro, tá certo? Ou chefe de estado. Então, são placas de representação, fundo preto, tá? E com um brasão, tá certo? Então, representação. Pessoal, como é que isso aqui vai cair na prova? Tá? Então, lá na prova, vai cair assim. De acordo com a classificação por categoria, os veículos se classificam. Aí vai estar lá, alternativa A, quanto aluguel, aprendizagem, missão diplomática, oficial, particular, ambulância. Opa, peraí. Tem alguma placa chamada ambulância? Não. Né? A ambulância ela usa a placa fundo branco e letras pretas, que é a placa oficial. Tá? Então essa alternativa está errada. Então é assim, pessoal. Quando cair essa questão na prova, se cair para vocês, tá? Aquelas alternativas que tiverem carro no meio das placas está errado, tá? Então pode aparecer aí ambulância, carro de bombeiro, carro de polícia, carro da Defesa Civil, você esquece, tá? Então, por exemplo, alternativa B, as placas quanto a categoria, os veículos quanto a categoria se classificam. Aprendizagem, fabricante de experiência, colecionador, missão diplomática, carro da Defesa Civil. Tem alguma placa chamada carro da Defesa Civil? Não, né? Não tem. Ela usa a placa oficial, que é a fundo branco e letras pretas, tá certo? Então, qualquer alternativa lá que venha falar de carro, né, ambulância, bombeiro, polícia, tá? São as que podem cair, defesa civil, você já sabe que está errado, tá? Ela tem que aparecer somente com os nomes das placas: aluguel, aprendizagem, missão diplomática, oficial, fabricante ou experiência, tá? Colecionador, representação, tá certo? Somente essas aí, tá? Comercial também, né? Que eu já esquecendo aí, tá bom? De aluguel. Aluguel e comercial, tá, pessoal? Pode aparecer aluguel e comercial, tá? Agora, se aparecer veículo como alternativa, né, no meio das alternativas, esquece
que está errado, tá bom? Alguma dúvida? Já falei, né? Se tiver dúvida aí, postem no, no chat aí que, na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Pessoal, quanto à identificação do veículo. Os veículos podem ser identificados de duas formas, tá? Então, ele pode ser identificado externamente, através das placas, tá? Ou internamente, através da numeração do chassi. Então, todo veículo é obrigado a utilizar placas de identificação, tá? Na falta desta, você pode ter o carro recolhido ao pátio e a documentação também recolhida, tá, pessoal? Detalhe, o que a gente vê por aí, né? Você vê como o desconhecimento é complicado. Você vê cara tirando carro zero da concessionária, moto zero da concessionária e andando com o carro por aí durante vários dias, tá? Se for abordado, pô, o carro é zero, mas se for abordado, dá alguma coisa? Sim, pessoal, dá sim. É infração de trânsito, tá? Por estar conduzindo o veículo aí sem a devida identificação. O carro vai ser recolhido para o pátio, a moto vai para o pátio, tá? Por que isso, pessoal? Porque a legislação determina que você só pode transitar com o veículo sem placas, tá? Veículos novos sem placas, tá? Somente da concessionária até o local do emplacamento, tá certo? Então, o cara que cata, fica rodando aí vários dias aí sem placa, achando que não vou ser multado, tal, ele pode sim ter esse veículo recolhido ao pátio, tá certo? E ser multado, uma vez que a legislação ela é bem clara quanto a isso. Você, tá, só pode sair da concessionária e ir até, tá, o local do emplacamento sem a placa, tá bom? Uma questão de prova, pessoal. Olha só, todo veículo tem que ter as placas, certo? A placa traseira e a placa dianteira. As duas são obrigatórias. Mas tem um veículo aí que não precisa da utilização da placa dianteira. Ele tem o uso da placa dianteira dispensado, tá? Que são as motocicletas. A motocicleta só tem aí a necessidade da placa traseira, tá bom? Então, olha só, perguntar na prova para vocês. Qual é o veículo que tem o uso da placa dianteiro dispensado? Qual é o veículo que tem o uso da placa dianteira dispensado? Resposta: as motocicletas. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Por dentro, né? Como é que eu identifico o veículo? Através da numeração do chassi, tá certo? Essa numeração que vocês estão vendo aí, tá? Ela traz várias informações do veículo, tá? Sobre o veículo. Então, essa numeração, pessoal, ela precisa estar sempre legível. Pode ver aí a numeração, os tipos, né? Os caracteres são todos iguais. Você vê que ela não é torta, ela é alinhadinha. O espaçamento entre os caracteres tem um padrão. Então, quando você vai comprar um carro, você tem que ficar muito atento à numeração do chassi desse veículo. Por quê? Porque se ela estiver corroída, o ferrugem está comendo, ou ela apresenta sinais de que foi rebatido os números, ou os números estão ilegíveis, raspados, sai fora que isso é BO. Você vai arrumar para a cabeça. Comprar um carro com a numeração do chassi adulterado, tá? Ou ilegível, pode render para você um processo de receptação do veículo, tá bom? Então lá vai você assinar um artigo 181, receptação. Mas eu comprei o carro era de um amigo, tal. Esse amigo que desaparece, tá bom? Depois que ele te dá a bomba, ele some. Então, numeração de chassi de veículo, pessoal, ela tem que estar perfeita, em perfeito estado, não pode estar corroída, tá? Por quê? Se acontecer desse número ser danificado, você vai ter que fazer a remarcação dessa numeração no chassi do carro, tá? Só que quem vai fazer isso? O Detran. E você vai pagar para fazer. Só que no documento do seu carro passa a sair as seguintes letrinhas: RM. O que significa isso? Tá? Significa que no documento do seu carro vai estar lá especificando que o seu veículo é um veículo que é remarcado. Por algum motivo, teve que remarcar a numeração do chassi
no veículo novamente, tá? E só por isso, pessoal, seu carro passa a valer em média no mercado de 30 a 40% a menos, tá? O próprio mercado tem esse preconceito com carros remarcados. Eles são mais baratos, tá? E muita gente não compra. Se você vender, vai ter que vender muito abaixo do que ele realmente vale, tá? Se você comprar, você também pode casar com esse veículo, porque muita gente não gosta de comprar carro remarcado, tá bom? Então, fique esperto aí quando você for comprar o carro, dá uma olhada na numeração do chassi, tem que estar legível. Os caracteres não podem ser diferentes, você pode reparar aí nessa imagem que eles são iguaizinhos, o espaçamento entre eles é igualzinho, não pode estar torto, por exemplo, tem um número e o outro está mais alto, está mais baixo, está mais afastado, tá? Tem que ser neste padrão, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, essa aqui são as novas placas, né? A famosa placa Mercosul, tá bom? Que passaram a ser obrigatórias no Brasil, tá? Agora elas estão sendo utilizadas. Detalhe, tá? Uma curiosidade. Essa placa era para ter entrado em vigor em 1º de janeiro de 2016. Aí, né, foi muita briga, foram prorrogando, 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 né, e na verdade ela passou a ser utilizada, né, em todo o Brasil. Acho que São Paulo foi um dos últimos estados a aderir a essa placa, né, no final, acho que é julho, junho, julho do ano passado, tá certo? Então, essas placas aí, né, são placas novas, podem reparar que elas possuem mais letras do que números, tá? E uma diferença em relação àquelas outras placas que nós estávamos vendo é que agora ela não é mais o fundo pintado, né? Por exemplo, a comercial é fundo vermelho e letras brancas. Agora não. Agora o fundo continua branco e o que é mudado de cor, aí o que é pintado são as letras e o bordo da placa, tá? Você pode ver aí que agora são as letras, né? Letras e números e a borda da placa, aí o bordo da placa, tá? Outra curiosidade, pessoal. Havia necessidade de trocar essa placa agora, né? Colocar essa placa do Mercosul agora? Não haveria necessidade, tá bom? Não haveria necessidade. Vou explicar o porquê para vocês. Olha só, antigamente, tá? Antes dos anos comecinho, até o comecinho dos anos 90, as placas no Brasil, elas eram da cor amarela, com 2 letras e 4 números. Então, por exemplo, você tinha um carro lá que a placa era AB1234. E aí em cima estava lá, Guarulhos, São Paulo. O problema é que essa mesma placa, ela existia nos outros municípios do país. Então, todos os outros municípios aí, essa placa poderia, né, existir. Então, você pegava seu carro, ia sair aqui de São Paulo, ia, por exemplo, vai para Bahia. Chegava lá na Bahia, você passava farol vermelho, estacionava em local proibido, fazia, né, pintava e bordava, né, cometia lá todo tipo de infração. Essas infrações não chegavam para você aqui em São Paulo, tá? Por quê? Porque o sistema não era interligado. E outra coisa, essa placa, tá? Ela era repetida em todos os outros municípios do país, tá? Inclusive naquele município tinha essa mesma placa, poderia ter essa mesma placa, né? AB1234. Então a placa ela não era única, tá? Agora, quando você cometia essa infração em rodovias federais, demorava, mas chegava. Em rodovias federais, estaduais, né, essas infrações chegavam para você. Mas de outro estado era muito, mas muito difícil, tá bom? Por quê? Porque a placa ela se repetia em vários estados, né, em vários municípios do Brasil, tinha a mesma placa, a mesma numeração, tá? As mesmas letras. Aí, lá dos anos 90, começa a alteração. Vem a placa cinza, né? A grande novidade é que essa placa cinza ela é única, ela não se repete, tá bom? Então, quando você emplaca um carro com a placa cinza, aquela placa cinza é dele até dar baixa no veículo. E quando, vamos supor, como assim dar baixa? Vamos supor que sofreu um acidente e deu perda total no veículo, tá certo?
Essa placa, pessoal, ela vai ser baixada do sistema e ela também não vai ser reaproveitada, tá? Então a placa morre junto com o veículo, ela é única, tá bom? Então as placas não se repetem, tá ok? Aí, o que que acontece? O número de combinações possíveis. Bom, essa placa cinza, ela permite uma combinação de até 160, acho que até 160 milhões, tá? Então, ou seja, são 160 milhões de combinações possíveis. E calcula-se que essas combinações, elas iriam se esgotar lá próximo de 2030, né? 2030 aí seria aí o limite, segundo, né, o próprio CONTRAN. Então, veio aí a ideia da placa do Mercosul, né, de uma nova placa para ser substituída, né, tirar essa limitação. Então, o que eles fizeram? Lançaram, né, criaram esse modelo, e esse modelo, pessoal, pelo fato dela ter uma letra a mais, né, ao invés de número, ela permite uma combinação de 450 milhões, tá? Agora, havia necessidade de fazer essa troca agora? Não, poderia esperar, começar lá em 2017, 2027, 2028, tá? E não agora, não havia essa necessidade, tá bom? Outra coisa, a ideia era que essa placa, né, ela interligasse aí, né, os países do Mercosul, tá bom? Então, hoje, por exemplo, se um argentino vem aqui para o Brasil com um carro com a placa lá da Argentina, né, ele vem com o carro dele para cá, ele vai cometer algumas infrações, essas infrações não vai chegar lá para ele. O que é feito muitas vezes é um bloqueio na fronteira e aí na saída você aborda esse veículo e puxa, né, a placa para ver se há registro de alguma infração. Se houver registro de infração, o cidadão, antes de deixar o país, tem que pagar, tá? Ou, né, se ele não tiver condições, deixa o carro e vai a pé de volta para casa. Então é feito esse tipo de serviço, que é bem trabalhoso, né? E dificilmente eles fazem, na verdade, tá? Então, o cara vem aqui, apronta, né? Que nem na época da Copa, diz que os argentinos aí, né? Saiu muitas reportagens falando que os argentinos pegavam, né? Foi o que mais deu problema. Passavam nos pedágios, não pagavam, né? Fizeram mó zona, tá? Agora, com essa placa, a ideia era o quê? Que se você for com seu carro, por exemplo, para a Argentina, ou o argentino vir para cá, cometeu infração aqui, essa infração vai chegar lá. Você entendeu? Então, o sistema tem que ser totalmente interligado entre esses países que compõem o Mercosul. O problema, pessoal, é que esse sistema não está interligado ainda, tá bom? Um outro problema que surgiu, a identificação. Bom, na verdade, como eu estava falando para vocês, a placa cinza, né, ela é única. Então, por ser única, ela não precisaria ter aquela tarjeta que ela tem em cima, tá? Indicando qual é o município e qual é o estado. Por quê? Hoje, quando você pega seu carro, se você vai lá para a Bahia e comete infração lá, o agente só pega as letras e os números. Quando ele lança no sistema, já aparece de que estado e município é aquele veículo, tá? Então não tem como fugir, tá? Se você for para Manaus, a mesma coisa, não tem como correr, tá bom? Então não havia necessidade de tarjeta, tá? E aí, isso foi posto no caso da placa do Mercosul, tá certo? Já que ela é uma placa única, né? Ela não se repete, o porquê ela tem que vir com a bandeira do estado e do município. E aí, né, começou a se criticar que, no caso da placa cinza, você trocava apenas a tarjeta. Se trocasse de município, era só trocar a tarjeta, né? Então, um custo menor. Mas com essa placa, nesse modelo que vocês estão vendo aqui, né, você teria que trocar o jogo de placa, tá? Por quê? Porque a bandeira, a identificação de estado e município era pintada na placa, né? Então, obrigatoriamente você teria aí que trocar, tá? O jogo de placa toda vez que mudasse de estado e município, tá bom? Então, o que foi feito? Já que ela é uma placa única, né,
Então tiraram a bandeirinha. Então hoje as placas elas não têm bandeira de estado e nem a identificação do município, tá? Que no caso aqui aparece, né? Aqui, né? Estado, município e tal. Então ela não tem, ela só tem a identificação Brasil. Essa área agora fica em branco, tá? E aí nós temos a outra mentira, que é esse QR Code aqui, ó. Isso aqui é uma mentira, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Porque essas placas do Mercosul eram para serem chipadas, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês. Essas placas eram para ser chipadas, elas tinham que ter um chip aí nelas. Agora, tá vendo aqui essa placa? Essa placa é uma placa traseira. Como é que você sabe disso? Olha o lacre aqui, ó. Esse lacre aqui, né, é um arame que passa pela estrutura do carro e prende a placa. Tá? Esse lacre, se você for pego, por exemplo, circulando com o veículo com lacre rompido, você vai ser parado, multado e ainda pode ter o veículo recolhido, tá bom? Então, esse lacre aqui tem que estar sempre em boas condições. O que que a legislação fala? Houve uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro em 2016, tá? Teve uma alteração em 2016 e lá foi colocado que quando a placa do veículo possuir, tá? Possuir sistema de identificação inteligente, ela não terá que ser lacrada no veículo, ou seja, não precisará mais lacrar a placa, desde que ela possua aí, né, dispositivo de identificação inteligente, ou seja chipada, tá bom? E aí, o que aconteceu? O primeiro estado a começar a usar a placa do Mercosul foi o Rio de Janeiro. E lá no Rio, o pessoal começou a cobrar, as placas eram lacradas, né, no veículo, tá? Estava certo? Sim, estava certo. Por quê? Porque a placa não tinha, ela não era chipada. E na legislação, né, de trânsito fala que ela só não precisaria ser lacrada se fosse chipada. Aí, olha só, pessoal. Tá vendo esse código de barra que aparece aqui, ó, em cima da tarjeta, tá? Presta, ó, lembra bem desse código de barra aqui, tá? Olha só. Aí, quando entrou isso em discussão, os caras falaram que, olha, não, mas a placa tem sim, né? Dispositivo de segurança, é o QR Code, tá? Então não precisa lacrar, porque ela tem QR Code. Aí para muitos, né, na cabeça de muitos, funciona assim. Não, quando você passar por um radar, o radar lê o QR Code, né, e identifica o veículo. Pessoal, sinto muito, mas não é isso que acontece. Esse QR Code aqui, pessoal, tá? Não tem nada de segurança aqui. Esse QR Code é a mesma coisa do que esse código de barra que está aqui, ó, tá? Então, essa aqui também não precisaria ser lacrada, já que ela tem esse código de barra, tá? O que é que tem, quais as informações que trazem esse código de barra, tá? E o QR Code. Pessoal, só quem é o fabricante e estampador da placa. Só quem fabricou e quem estampou. Só isso, tá? Então, isso aqui é uma mentira. Eles falam que isso aqui é um código de segurança. Não é. Tinha que ser chipada, tá? Mas a ideia de ter a placa chipada também era outra, né? Vieram com uma conversa de que, olha, vai abaixar aí o valor de seguro, porque agora os carros serão rastreados, né? As placas serão chipadas, tal. Mentira, pessoal, tá? A ideia era o quê? Implementar antenas, né? Implantar antenas aí em todas as rodovias, tá? Essa ideia aí não deu muito certo. Eles pensaram em fazer uma parceria com as operadoras de telefonia celular, usar as torres delas. E aí como é que funcionaria? Seu carro com chip na placa, ao passar por uma antena dessa, é feita a leitura, né? Identifica-se no banco de dados automaticamente se esse veículo é produto de furto ou produto de roubo, tá? Ou, né, se você está com documentação atrasada. Na verdade mesmo, era para pegar quem está com o documento atrasado, tá bom? A função desse chip era essa. Só que aí, o que aconteceu? Veio a placa e não sabemos o porquê, não tem chip, tá? Não há chip nessas placas. E esse código QR Code aqui que eles falam que é de segurança, né? Que desobriga a lacrar
a placa no veículo, tá? Isso aqui não tem segurança nenhuma, pessoal. Isso aqui você faz na internet, tá? Inclusive já tem várias denúncias de placas do Mercosul que são vendidas na rua, tá? É isso mesmo. Para você conseguir uma placa antigamente, você tinha que ter licença, tinha que ter autorização para trocar a placa do seu carro, tá bom? Hoje não, hoje você vai na rua, você compra aí uma placa do Mercosul, tá? Tanto é que no Rio de Janeiro saiu uma reportagem dizendo que o negócio lá agora é venda de placas falsas, tá? Para veículo, para o pessoal poder fazer assalto, tal, tá certo? Então você vê que essa placa aí veio trazer mais problema do que solução, tá bom? Você vai me perguntar agora, eu sou obrigado a trocar essa placa? Pessoal, hoje a obrigação dessa placa é para os veículos zero, tá bom? Comprou o veículo zero, tem que sair emplacado com essa daí. Outra obrigação, transferir o veículo de propriedade, tem que trocar a placa. Outra, se você for fazer a atualização dos dados seu junto ao Detran, vai ter que sair um documento novo, tá? Aí você vai ter que trocar a placa. Agora, você tem lá seu carro. O carro está no seu nome, tá? Tá com a placa cinza. Enquanto você, né, não fizer nenhuma dessas situações, né, transferir ou atualizar dados no Detran, você vai continuar usando a placa cinza, tá bom? Então, no primeiro momento aí, por enquanto, você não é obrigado a trocar. Quando veio a placa cinza para a amarela, deram um prazo de 5 anos. Já nessa placa do Mercosul, eles não querem dar prazo, né? Tinha um prazo também que era de 5 anos no começo e retiraram esse prazo. Agora não sei se vai voltar, né, a dar prazo ou não para a substituição das placas, de todos os veículos do país, tá certo? Então, dando continuidade aí, qualquer dúvida, tá? É só perguntar. Ó, vocês estão vendo, né? Olha a placa de colecionador, pessoal. Era fundo preto, né? Os colecionadores amavam aquela placa, paixão por aquela placa preta. Agora não. Agora ela é fundo branco e letras prateadas. Os caras ficaram muito macho, né? Os caras andaram reclamando, tanto é que estão pensando na criação de uma nova placa aí para colecionadores, já que, né, a placa preta era o charme, né, e do jeito que está agora ficou esquisito, viu? Bom, meus queridos, vamos falar agora sobre as vias, tá? Classificação das vias, tá certo? Bom, eh, pessoal, essa é uma das partes que mais tem questões de prova, tá bom? Então vamos falar sobre a classificação das vias. Então vamos lá, meus queridos. Bom, de acordo com a sua utilização, as vias se classificam como vias urbanas e rurais, tá? Essa aí é uma pergunta que pode cair para vocês na prova, tá, pessoal? Então, de acordo com a sua utilização, as vias se classificam como vias urbanas e vias rurais, tá? Lembre-se disso. E aí, lembra que eu tinha falado para vocês, né, sobre a definição do que é uma via, né? Então, olha aí, né? A definição do que é uma via. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central, tá bom? Então, aquilo que eu falei, né? Você tirou, você colocou, aliás, você tirou, ó, você colocou o seu pé para fora do portão da sua casa, você já está na via. Por quê? Porque calçada é via, acostamento é via, ilha é via, né? Canteiro central é via, pista. Pista por onde os carros circulam é a pista de rolamento, tá? Também é considerado uma via, tá certo? Então, pessoal, é, são duas questõezinhas aí de prova, tá? Então, ó, de acordo com a sua utilização, as vias se classificam como? Aí você vai marcar lá. Detalhe, essa pergunta, pessoal, ela tem uma pegadinha lá, tá? Eles vão tentar te enganar, né? Vão tentar te confundir com o quê? Vou mostrar para vocês agora. Então, ó, de acordo com a sua utilização, né, as vias se classificam como vias urbanas e vias rurais. E lá vai ter a seguinte opção, né? De acordo com a sua utilização,
as vias, deixa eu puxar aqui, né? As vias se classificam. Aí eles vão colocar lá como vias de trânsito rápido e arterial. Alternativa B, arterial e coletora. Alternativa C, coletora e local, né? Ou urbanas e rurais. Então, urbanas e rurais, tá certo? Agora nós vamos falar aí sobre as vias urbanas, né? Aquelas que estão dentro do perímetro urbano, dentro da cidade. Por falar nisso, uma outra questão de prova, tá? O que é perímetro urbano? Olha só, o que é perímetro urbano? Perímetro urbano, pessoal, a resposta é bem simples para essa questão, tá? Perímetro urbano, tá, é o limite entre a área urbana e a área rural. Se perguntar para você, né, o que é perímetro rural, é só você inverter. Se está falando primeiro do rural, citando primeiro rural, aí você vai colocar lá, é o limite entre a área rural e a área urbana. Né? Se perguntar o que é perímetro urbano, está falando primeiro do urbano, então você começa pelo urbano. É o limite do urbano, da área urbana com a área rural, tá? Então, assim, muito fácil de responder essa daí, tá bom? Vamos falar aí das vias urbanas. Pessoal, as vias urbanas, elas se dividem em 4. Pessoal, isso cai muito na prova, tá, meus queridos? Cai muito. Então, vamos lá. Vias urbanas, elas se dividem em 4. Elas se dividem em vias de trânsito rápido, em vias arteriais, vias coletoras e via local, tá? Quem está fazendo o aplicativo, com certeza já deve ter pegado aí, né, algumas questões relacionadas ao que nós estamos vendo agora, tá certo? Então, eu vou começar, né, explicando como é que isso vai cair na prova, tá? Na prova, cai da seguinte forma: eles vão colocar a descrição da via e você vai ter que colocar lá se ela é via de trânsito rápido, se ela é via arterial, se ela é via coletora ou se ela é via local, tá bom? Então, temos que prestar atenção na descrição da via. Por exemplo, a via de trânsito rápido, qual é a descrição dela? Via caracterizada por acessos especiais com o trânsito livre, sem interseção em nível. Pessoal, o que é uma interseção em nível? Bom, interseção, a palavra interseção significa cruzamento entre vias, tá? Então, eu tenho uma interseção onde duas vias se cruzam, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí, uma ponte passando sobre uma rodovia. É uma interseção? Sim, por quê? É uma via cruzando pela outra. Né? Uma vai por cima e a outra vai por baixo. Essa daí é apenas uma interseção, tá certo? Agora, quando as vias se cruzam no mesmo ponto, tá? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo local, né? Você tem aí a Avenida, vamos colocar aí, Avenida Paulista com a Avenida Consolação. Elas não se cruzam no mesmo ponto, na mesma altura. Aí nós temos o quê? Uma interseção em nível, tá certo? Então, olha só, tem uma interseção quando duas vias se cruzam. Se uma passa por cima e a outra passa por baixo, é apenas uma interseção. Agora, quando elas se encontram no mesmo nível, o cruzamento é no mesmo ponto, o que eu tenho é uma interseção em nível. Tá? Então, lembre-se que interseção significa cruzamento entre vias. Tá? Então, numa via de trânsito rápido, eu não tenho a interseção em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, ou seja, a áreas residenciais, comerciais, tá? Ou industriais, tá certo? Não tenho, né, acesso direto a esses tipos de lotes, tá? Esses tipos de áreas. E sem travessia de pedestres em nível. Olha só, pessoal, tá falando aí da travessia de pedestres, tá? Quando você tem, por exemplo, uma rodovia como a Via Dutra, tá? Eu tenho passarelas por onde os pedestres atravessam. Então essa passarela é por cima, tá? Isso é uma travessia de pedestre,
tá bom? Apenas travessia de pedestre. Agora, se houvesse a faixa de pedestre, tá, na pista, para a pessoa atravessar no nível da pista, aí seria o quê? Uma travessia de pedestres em nível. Então lembra, travessia de pedestres em nível, nós estamos falando das faixas de pedestre, tá bom? Por isso que uso o termo em nível, é em nível, no nível da via. Mesma coisa a interseção em nível, tá, pessoal? Toda vez que aparecer o termo em nível, significa que é no mesmo nível da pista, no mesmo nível da via, tá bom? Então, essa é a descrição da via de trânsito rápido, né? Repetindo, caracterizada por acessos especiais com o trânsito livre, sem interseção em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, tá? E sem semáforo. Na via de trânsito rápido também não tem semáforo, tá bom? A descrição da via arterial, caracterizada por interseção em nível, olha lá, pessoal, interseção em nível, ou seja, cruzamento, as vias se cruzam no mesmo ponto, tá? Geralmente controlada por semáforos, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Então aqui eu já tenho acesso aos lotes comerciais, aos lotes lindeiros, né, residenciais, tá bom? Industriais. Então, na arterial eu tenho acesso. Na via de trânsito rápido eu não tenho acesso, tá? Via coletora, destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade, tá? Então, a via coletora, ela é destinada a pegar todo o trânsito que tenha necessidade de entrar e sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, tá bom? Então ela possibilita aí o trânsito dentro das regiões da cidade. Mas lembrando, tá, pessoal, que muitas vezes essas descrições não batem com a realidade, tá bom? Vamos lá, via local, caracterizada por interseção em nível, não semaforizada, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Já na via local, pessoal, só é um acesso restrito, só entra em uma via local quem tem algo para resolver. Ela não é passagem obrigatória. Eu só entro numa via local se eu moro nela, ou se eu vou prestar algum serviço, se eu vou visitar alguém, tá certo? Então, a passagem não é obrigatória, tá? Agora, eu vou dar para vocês alguns exemplos desses tipos de via. Por exemplo, vou começar de baixo para cima. A via local, pessoal, são as ruas de bairro, né? A rua da sua casa, tá bom? Vias locais, caracterizada por interseção em nível não semaforizada, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Por exemplo, para poder sair, né? Vamos pegar aí um exemplo. Você, para poder ir para o centro de Guarulhos, aqui, vamos lá, para ir para o centro de Guarulhos. Saindo da região, deixa eu ver, do Secap, por exemplo. Vou sair do Secap, vou sair do aeroporto, tá? E vou para o centro de Guarulhos. Eu preciso obrigatoriamente passar por dentro do Bom Clima, pelas ruas locais, as ruas residenciais dentro do Bom Clima? Não, não sou obrigado a passar, tá? Então, ou seja, nas vias locais só entra quem tem algo para resolver, tá bom? Se não for assim, nada feito, tá? Vamos pegar a próxima aí, né? Um exemplo da via coletora. Aí nós podemos utilizar aí a Avenida Otávio Braga de Mesquita, tá bom? Avenida Monteiro Lobato, tá? Que são vias coletoras. Elas coletam o trânsito de várias regiões da cidade e faz a interligação, tá? Aqui nessa região, tá? De Guarulhos. A Jamil Zarif é outra também que pode ser colocada aí como coletora, tá certo? Agora, vias arteriais. As vias arteriais que eu posso citar como exemplo são a Avenida Baquirivu, a Avenida Tiradentes, a Paulo Facini, Salgado Filho, Anel Viário, a Avenida Tancredo Neves, aquela que fica
liberando a rodovia Dutra, né, ali da Pfizer, tá? Essas são vias arteriais, tá, pessoal? Esses são exemplos. Agora, e vias de trânsito rápido? Vias de trânsito rápido, que eu posso dar como exemplo para vocês, né? Muitos vão falar assim, via Dutra. A via a Hélio Smith, a rodovia do aeroporto. Não. A Fernão Dias, também não. É, é, Imigrantes, também não. Castelo Branco, também não. Ayrton Senna, também não. Pessoal, essas todas que foram citadas agora são consideradas vias rurais, tá? Não são vias de trânsito rápido, tá bom? Então, Dutra, Ayrton Senna, Rodovia L. Smith, Bandeirantes, Castelo Branco, tá? Regis Bittencourt, todas essas, tá? São vias rurais, tá bom? São vias rurais. Agora, via de trânsito rápido, que eu posso citar como exemplo, tá? As marginais, as pistas expressas das marginais, tá certo? Então, via de trânsito rápido como exemplo, as vias expressas das marginais. Mas será que bate? Vamos ver. Então vamos lá. As expressas das marginais. Elas são caracterizadas por acessos especiais com o trânsito livre. O que ela quer dizer com isso? Que o trânsito é livre, por exemplo. Sem interseção em nível. Quando você pega a pista expressa da marginal, ela tem cruzamento? Ela cruza com outra via? Não. Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. Quando você está na pista expressa da marginal, você consegue entrar em algum comércio, em alguma indústria, em alguma área residencial? Não. Você tem o rio de um lado e o canteiro central do outro. Tá? Não tem como você acessar. Né? E tem um detalhe aí, pessoal. Né? Eu não tenho, né, como ele está falando ali, o trânsito é livre. Eu não tenho acesso a lotes lindeiros. Logicamente, eu também não vou ter áreas onde tem muita entrada e saída de carro, tá? De comércio, tá? De indústrias. Isso atrapalha o trânsito, tá bom? E sem travessia de pedestres em nível. Pessoal, tem travessia de pedestre na marginal? Tem, por passarela. Então é apenas travessia de pedestre. Agora, tem travessia de pedestres em nível, que seria a faixa de pedestre nas marginais? Não, não tem. E também fala sem semáforo. Tem semáforo na pista expressa da marginal? Não, também não tem. Tá? Então, a via de trânsito rápido, ela, né, bate com a descrição da marginal, tá certo? Pessoal, lembre-se, tá, que a via de trânsito rápido, ela tem como característica principal ter o trânsito livre. Quando se fala em trânsito livre, nós estamos falando que ela não tem interseção em nível, ou seja, não tem vias que se cruzam, não tem acessibilidade a lotes lindeiros como comércio, indústria e residência, ou seja, não tem entrada e saída de veículos para atrapalhar o fluxo de trânsito, não tem faixa de pedestre, não tem área de travessia de pedestres ali em nível, né? As que tem são passarelas e não possui aí semáforo, tá? As pistas laterais, as que estão ao lado das pistas expressas da marginal, são definidas como arteriais, tá, pessoal? Então, aquelas pistas são arteriais. Engraçado, né, que você quando vê a reportagem, muitos repórteres, eles falam que aquelas pistas são pistas locais, tá? Na verdade não são locais, elas são vias arteriais. É um ou outro repórter que quando está dando notícias sobre o trânsito, que fala certinho, tá? Então, a pista expressa é via de trânsito rápido. As outras, tá, nas laterais ali, são vias arteriais, tá bom? Ah, via arterial. Olha só, pessoal, vou mostrar um esqueminha para vocês se darem bem na prova, tá? Como é que eu vou identificar esse monte de via lá quando cair? Eu sei que vai vir a descrição. O segredo é você memorizar o começo da descrição. Se você memorizar o começo da descrição, você vai bem, tá? Você vai responder a questão rapidinho, tá? Não vai errar,
tá? E vai sobrar mais tempo aí para você responder as demais questões. Então, eu vou dar aí um exemplo para vocês, tá bom? Vamos começar pela local de novo. Olha só, olha o que diz na via local. Via caracterizada, vou até fazer aqui, ó, para vocês verem. Via caracterizada por interseção em nível, não semaforizada. Olha só, o que ele fala da via local? Que é uma via que tem cruzamento, mas não tem semáforo, tá? Então, nas ruas de bairro, né, dentro do seu bairro ali tem várias ruas, elas se cruzam. Tem semáforo nesses cruzamentos? Não, tá? Então, essa é uma característica da via local. Ela é uma via caracterizada por interseção em nível não semaforizada. Então lembra, na via local eu tenho cruzamento, mas não tenho semáforo, tá bom? Então, a parte aqui, ó, que você deve memorizar da descrição é justamente até aqui, ó. Saber que a via local, ela é caracterizada por interseção em nível não semaforizada. Traduzindo, caracterizada por cruzamento sem semáforos, tá? Agora, vamos dar uma olhada na via arterial. Olha o que ele fala na via arterial. Via caracterizada por interseção em nível, ou seja, as vias se cruzam no mesmo ponto e geralmente é controlada por semáforo. Tá? Então é até aqui o ponto que nós precisamos memorizar, tá certo? Então, ó, via arterial caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforo. Traduzindo, a via arterial tem cruzamento e geralmente tem semáforos, tá? Já na via local, o que acontece? Eu tenho cruzamento e não tenho semáforo, tá? Então, fica sendo assim. Se a via ela tem cruzamento e não tem semáforo, ela é local. Se ela é uma via que tem cruzamento, né, tem interseção em nível e geralmente é controlada por semáforo, ela é arterial. Sem semáforo, local. Com semáforo, arterial, tá? A via coletora, pessoal, dá uma olhada aqui no comecinho, olha. Como é que eu vou, né, identificar isso na hora da prova? A hora que começar a descrição lá, você começa a ler. Via destinada a coletar. Aqui, ó. Se uma via é destinada a coletar, que tipo de via ela é? Coletora. A resposta já está logo no começo, tá certo? Então aí, ó, via destinada a coletar. Se ela é destinada a coletar, ela é uma via coletora, tá bom? Agora, via de trânsito rápido, né? Nesse caso aqui, né? Quando a gente ouve falar de uma via de trânsito rápido, nós imaginamos que o trânsito ele seja livre. E olha o que está escrito, né, no começo da descrição da via de trânsito rápido, caracterizada por acessos especiais com o trânsito livre. Se o trânsito é livre, pessoal, ela é uma via de trânsito rápido. E o que ela quer dizer com o trânsito livre? Quer dizer que não tem semáforo, que não tem cruzamento, que não tem travessia de pedestre, tá? E que não tem acesso a casa, a residências, comércio ou indústrias, onde tem muita entrada e saída de veículos para atrapalhar o trânsito, tá certo? Então, o segredo é memorizar o começo da descrição, tá? Então, no caso da via de trânsito rápido, né, você começou a ler lá na prova, na questão, via caracterizada por acessos especiais com o trânsito livre. Se o trânsito é livre, ela é uma via de trânsito rápido. Via arterial, você começa a ler lá, via caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforo. Se está falando que tem cruzamento e tem semáforo, que tipo de via ela é? Arterial, né? Agora, se falar que tem cruzamento, né, caracterizada por interseção em nível não semaforizada, que tem cruzamento e não tem semáforo, então ela é local. Se tem cruzamento e tem semáforo, arterial. Sem semáforo, local. E a via destinada a coletar, né, já está aí a resposta, né? É uma via coletora. Então lembre-se, meus queridos, preste bem atenção no começo da descrição. Tá? No caso da via de trânsito rápido, nós teríamos que memorizar até aqui, ó, trânsito livre. Né? Se o trânsito é livre, é uma via de trânsito rápido. Na da arterial, a gente teria que memorizar até aqui, ó, geralmente caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforo. Então vamos até o semáforo, tá?
Aí, se ela tem cruzamento e tem semáforo, ela é arterial. Coletora, né, destinada a coletar, é uma via coletora. Então a gente memoriza até aqui. Na local, caracterizada por interseção em nível não semaforizada. Nós memorizamos até não semaforizadas, tá bom? Então, se ela tem cruzamento e não tem semáforo, ela é uma via local. Se ela tem cruzamento e tem semáforo, ela é arterial. Se ela é uma via destinada a coletar, ela é uma via coletora. Se ela tem o trânsito livre, ela é uma via de trânsito rápido, tá? Pessoal, espero que vocês tenham aí, né, entendido. Se tiverem alguma dúvida, por favor, tirem essas dúvidas comigo, porque essas perguntas caem bastante na prova, tá? Quem faz o aplicativo, volta a frisar, quem está fazendo o aplicativo lá, o simulado Detran SP, né, da Prodesp, já deve ter se deparado com algumas questões aí relacionadas com esse tema, tá? Então, pessoal, vamos prestar atenção e tirar as dúvidas, tá certo? Bom, meus queridos, vamos falar agora das vias rurais, tá? As vias rurais, tá? Elas se classificam de duas formas. Eu tenho aí a via rural pavimentada e a via rural não pavimentada. Mas antes de falar sobre isso, vamos explicar por que via rural. Porque as vias rurais se localizam geralmente em áreas rurais pela cidade por onde ela passa, tá? Por onde elas passam, aliás. Por exemplo, a Via Dutra. A Via Dutra ela passa, por exemplo, por dentro da cidade de Guarulhos? Não. Ela corta geralmente pelas laterais, a Fernão Dias, tá? A Ayrton Senna. Geralmente elas procuram, né? Elas são planejadas e são construídas nas áreas mais distantes, tá? Que seriam consideradas áreas rurais. Só que com o crescimento da cidade, pessoal, a tendência é que essas áreas passem a ser cada vez mais ocupadas, tá? Então é muito comum você ver várias construções à beira das rodovias aí, tá bom? Então é definida como vias rurais, né? Aquelas vias que estão fora do perímetro urbano. Geralmente elas são construídas em áreas mais afastadas dos grandes centros, tá? Então eu tenho dois tipos de vias rurais aí. Eu tenho a via rural pavimentada, né? Ou seja, é a via que tem asfalto. Quando ela é rural e tem asfalto, ou seja, é pavimentada, ela é chamada de rodovia. Quando ela não tem asfalto, ela é chamada de estrada, tá bom? Então, via rural pavimentada, rodovia. Via rural não pavimentada, estrada, tá certo? Então, tá aqui, né, bem definido aí o que é uma rodovia, né, bem pavimentada e o que é uma estrada, tá bom? Pessoal, é de importante, né, é muito importante, aliás, que vocês, quando forem fazer uma viagem para um local que vocês nunca foram, sempre estude o mapa rodoviário antes, tá certo? Por exemplo, eu vou para um lugar, mesmo dentro da cidade, estou indo para um lugar que eu nunca fui. Pesquise, hoje nós temos tantas ferramentas, Google Maps, tá certo? Então o que você deve fazer? Pesquise o trajeto que você vai fazer. Principalmente se você vai fazer uma viagem longa, vai pegar rodovias, vai pegar vias que você nunca passou. Estude o mapa rodoviário antecipadamente, tá? Isso pode evitar que você entre em roubadas, tá bom? Então, né, inclusive acho que na prova deve ter alguma questão sobre isso, com relação a você sempre estudar o mapa rodoviário antes de você fazer uma viagem, a fim de evitar que você tenha problemas maiores, tá certo? Por quê, pessoal? Muitas vezes, quando você vai para um lugar que você não conhece, né, você fala, não, mas eu estou olhando aqui um trajeto, falaram que eu tenho que pegar. Falaram, pessoal, que você tem que pegar tal rodovia. Pelo amor de Deus, você vai confiar. Você não sabe nem o estado da rodovia. Então, o que você deve fazer? Entra no Google Maps lá, digita a via, pede para ver a imagem por satélite, tá? Para você ver qual é a real condição da via, tá? Para você ter uma ideia, pesquise sobre a via, qual é a real condição, qual
como é o tracejo dela, né? Para você saber se é uma via que tem muitas curvas, se é uma via que já é conhecida como uma via que tem muitos acidentes, para que você, quando entrar nessa via, já esteja preparado, sabendo o que vai enfrentar, e não, né, seja pego de surpresa, tá certo? Então é fundamental que você estude o seu trajeto antes, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês disso daí que eu estou falando, tá? Olha só, pessoal. Se eu perguntar para vocês que tipo de via é essa daí, se é uma rodovia ou se é uma estrada, você vai falar para mim, né, que essa, esse trecho aí é uma estrada, tá? Então, olha só, né? Isso aí é uma estrada, tá? É o que parece. As péssimas condições das rodovias federais entre os municípios de Altamira e Novo Progresso, no oeste do Pará, vêm sendo denunciadas insistentemente por quem trafega por essas rodovias. Um exemplo do risco aconteceu na tarde desta segunda-feira em um ponto da rodovia Transamazônica, a 40 quilômetros de Itaituba. A situação dramática foi registrada em um aparelho celular. O ônibus vem da comunidade de Divinópolis, município de Rurópolis. Lotado de passageiros, o ônibus chega ao local onde uma lagoa está transbordando. Parte da estrada desaba. Já existe uma cratera de dimensões consideráveis. O ônibus tenta passar, mas logo o terreno cede e a parte traseira do ônibus desaba. Eita, caralho, acabou de cair o ônibus aqui, ó. Desespero, os passageiros começam a sair às pressas. O pessoal tá saindo do carro, o ônibus tá no buraco. O que vem a seguir é ainda mais dramático. O ônibus vai cedendo aos poucos. Um caminhão se aproxima e as pessoas tentam ajudar, amarrando um cabo de aço na tentativa de evitar que o ônibus seja arrastado. Tá rachando aqui, ó. Um grupo de pessoas sobe na carroceria do caminhão para dar mais firmeza. De repente, outra parte do terreno desaba. O ônibus é sugado para o interior da cratera e chega a arrastar o caminhão. O ônibus desaparece para ressurgir do outro lado, flutuando na forte correnteza. O fato durou menos de 15 minutos. Então, pessoal, isso aí é um exemplo, tá? O que parecia ali ser uma estrada, na verdade, é uma rodovia. Essa é a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica. Ela sai do Ceará, tá? Cruza o Brasil, tá? Horizontalmente, chegando aí, né, a Amazônia, e fazendo ligação com países vizinhos, tá certo? Ela tem mais de 4.000, a última vez que eu vi era 4.200 quilômetros de extensão, tá? Hoje ela vem passando aí, né, por uma reforma, alguns trechos vêm sendo asfaltados, tá? Mas durante muito tempo, pessoal, ela se encontrava desta forma, tá? Agora, para pensar, se alguém fala que para você ir para determinado lugar, você teria que pegar a BR-230. Ah, BR-230? Legal, não, isso aí eu pego, tal. Então, você vai pela BR-180, daqui a pouco você pega lá, vai ter entrada, né, para a BR-230. Aí você pega a BR-230. E aí, né, quando você entra na BR-230, você se dá de cara com isso aí, tá? Então, por isso que você deve estudar o mapa rodoviário antes, tá? Para que você não caia nessas roubadas, para que você já vá preparado, já esperando o que você vai encontrar, tá certo? Psicologicamente. Isso aí vai aumentar a sua segurança, tá certo? Então, isso aí foi um exemplo, tá? O porquê que você deve estudar o mapa rodoviário antes de viajar, tá bom?